Olá, queridos. Estamos entrando no seu lar com mais um programa Encontro com Cristo. Agora nós estamos num treinamento de supervisores. Já estamos na segunda aula. Tem como título Supervisor Eficaz. Então hoje nós vamos apresentar aqui a segunda aula desse treinamento. Você vai poder acompanhar o trabalho, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar aos nossos supervisores de células, para que a cada dia eles estejam mais capacitados para fazer a obra do Senhor, fazer o ID discipulando, não é? Então é necessário que tenham conhecimento, sejam capacitados para fazer a obra do Senhor. Então neste dia aqui nós estamos reunidos com os supervisores de célula e iremos passar a segunda aula desse treinamento. Mas eu quero deixar uma palavra para todos nós neste dia, que está em João, capítulo 4, e versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor: E o que ceifa, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Esse texto fala de quem faz a obra do Senhor. Ele diz que é tanto aquele que faz a obra, leva as boas novas, tanto aquele que encontra essa palavra e guarda, recebe galardão. Então, no final ele diz, ambos se regozijam, ambos se alegram. Então, querido, esse treinamento para você que não conhece o trabalho em célula ou que já conhece, mas quer se aperfeiçoar mais um pouco, então fique ligado. Nós vamos estar logo mais entrando então com esse treinamento. Não saia daí para você acompanhar como está sendo feito esse trabalho aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, Igreja Mãe, em nome de Jesus. Agora você vai ver as imagens dos louvores da semana, da quinta, da sexta-feira. Acompanhe as imagens. Hoje a nossa aula, para os supervisores, ela tem como título, do início ao fim, Supervisor Eficaz, que é baseado no livro lá do Joel Kominski, que é um autor que fala muito de célula. A gente participou daquele congresso, né, de discipulado e evangelismo, então é uma pessoa que conhece muito. E eu tenho lido alguns livros a respeito do trabalho em células. Então esse material que eu tirei de parte desse livro. Então, um dos temas lá que ele coloca para que um supervisor seja um supervisor eficaz, alguém que trabalhe de forma eficiente junto às células missionárias, aí ele dá várias indicações. Então, essa aula de hoje tem como título Receber de Deus. Por que receber de Deus? Porque se nós formos querer entregar algo para alguém, por líder de célula, para alguma pessoa, algum casal que precise de nós, de alguma coisa, nós só vamos ter para dar se nós recebermos de Deus, né? Primeiramente. Então o que a gente vai receber de Deus? A renovação que vem dele, que vem de Deus. Isaías 55, capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Nesse texto de Isaías, é uma revelação de Deus dizendo que nós não precisamos dinheiro, nós não precisamos nada para comprar aquilo que Deus pode nos dar. Por quê? Porque Ele nos dá de graça. Então Ele diz assim, vinde a mim. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada de nós. A gente só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, quero fazer tua obra.
me ajuda, me dá dos teus dons, da tua sabedoria, da ciência, da palavra, e ele vai dar. Então ele diz através desse texto que nós não precisamos levar dinheiro e a gente vai comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então nós vamos ter a graça do Senhor na nossa vida, o dom dele, sem a gente dar nada em contrapartida, apenas o nosso coração, a nossa obediência a ele. Encontre-se com Deus antes de se encontrar com seus líderes de células. É importante investir tempo sozinho com Deus, que nós chamamos de TSD. Então daqui para frente, quando a gente perguntar assim, Eduardo, como é que está teu TSD? Aí até é bacana, porque é uma coisa que a gente vai começar a estimular isso entre nós, né? Como é que tá, teu TSD aí? Não, meu TSD tá bacana, estou conversando com Deus diariamente. Por quê? O TSD é o tempo sozinho com Deus, diariamente. Nós precisamos ter esse tempo, uma conversa, uma oração com o Senhor, a leitura da palavra, uma meditação. Nós não podemos fazer um trabalho que a gente não tenha o mínimo de preparação com Deus. É Ele, entendeu? Ele que nos capacita. Alimentar-se diariamente da palavra de Deus e receber sua força para enfrentar os desafios e viver uma vida cristã vitoriosa. Se nós não nos alimentarmos na palavra, ainda há pouco nós lemos sobre Abacuque, né? Ainda que a vide não floresça, ainda que não tenha gados no curral, ainda que falte tudo, ele diz assim, eu me alegrarei no Senhor. Então, esta é apenas uma porção da palavra de Deus que nos alimenta, que nos dá ânimo, nos dá esperança. Mas se nós não lermos a palavra, se a gente não meditar nela, nós não teremos condições de enfrentar os desafios do mundo. Porque no mundo nós teremos aflições, teremos problemas, teremos obstáculos do desemprego, das aflições, da doença, da falta de dinheiro. Então nós precisamos, como líderes, estar sendo alimentados diariamente na palavra, com a leitura, um tempo de meditação, para que a gente tenha uma vida cristã vitoriosa. Então, muitas vezes a gente fica, poxa, mas eu olho para as pessoas e aí de repente pode ter um líder que é só luta, que é só dificuldade, que é só problema, que nada dá certo, que a situação financeira nunca melhora. Será que ele está se alimentando da palavra? Será que ele está todo dia lendo, pegando esse reforço espiritual de Deus na vida dele? Então, para que a gente tenha essa vida vitoriosa, nós precisamos estar sendo alimentados todo dia, assim como nós nos alimentamos diariamente. Tomamos um café da manhã, almoço, às vezes um lanche da tarde, né? Uma janta, alimentando o corpo. Mas nós precisamos alimentar nossa alma e o nosso espírito, com oração, com jejum, com a palavra do Senhor, diariamente. Pode passar. A essência é o relacionamento com Deus. Então, o cerne de tudo da nossa vida é relacionamento. Deus, ele nos criou para ter relacionamento conosco. Então, nós não podemos ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida próspera, uma vida abençoada, se nós não temos relacionamento com Deus, intimidade com Ele. O propósito é desenvolver um relacionamento com Deus. Mesmo Jesus tinha momentos para estar com Deus. Jesus, ele era 100% homem e era 100% Deus. Mas a gente lendo a história de vida dele, sempre ele procurava sair do meio da multidão, ia por algum canto orar. Saía da multidão, ia para o deserto, orar e jejuar. Então ele não precisava, porque ele não era Deus. Mas a gente entende que Jesus fazia isso porque tudo que ficou da história dele foi como ensinamento para nós. Então a gente imagina, se Jesus, filho de Deus, 100% homem, mas 100% Deus, e fazia milagres e maravilhas, se ele tinha tempo de oração, se ele tinha tempo de intimidade com Deus, nós também temos que ter esse tempo de intimidade com Deus.
Olha, em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem foi esse aí? Jesus. Era ele. Saía aí de manhã ainda escuro, muito cedo. Então olha o que fica de ensinamento para nós. Nós estamos fazendo isso? A gente está fazendo uma oração, um devocional, em algum momento do dia. De manhã cedo às vezes não dá, mas na hora do almoço. Na hora que você almoçou, tira um tempinho, ou antes, ou depois. Não, mas não dá na hora do almoço, é muito corrido o meu trabalho. E no final da tarde? Não, no final da tarde também não dá. E à noite, antes de dormir, em algum momento, se Jesus fazia, nós também temos que fazer. Procurar o nosso momento com Deus. Isso era uma parte natural da vida de Jesus. Sua força e poder resultava do tempo gasto com o Pai. Então ele tinha esse tempo com Deus de manhã ou nas horas reservadas, mas a gente vê que lendo e vendo as histórias de milagres, ele sempre estava em sintonia com Deus, todo o tempo. Ele diz assim: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer o que o meu Pai mandou. Né? Sempre ele falava isso. Então o que quer dizer isso? Intimidade. Relacionamento envolve conversa com o Todo-Poderoso, com o nosso Abba Pai, Paizinho, que é o significado de Abba Pai. É devoção, humilhação, adoração, confissão, é ouvir a Ele, entrar na presença dEle, entrar na presença do Senhor. Então, nesse tempo de oração, nesse tempo pode ser o tempo que você achar que é o que dá. Né? Eu posso sugerir, tira 15 minutos, tira 20, mas cada um de nós sabe o tempo que nós temos. Alguns podem tirar 1 hora, né? Mas assim, outros não, outros dizem assim, é muito corrido a minha vida, eu acordo e eu já tenho que trabalhar e tudo, mas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e tira um tempo com o Senhor. Esse tempo, esse relacionamento é devoção. Muitas vezes, mesmo nós crentes, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, nos humilhamos com pessoas, com patrões, com uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa vida, mas a gente está lá se humilhando para ela, para querer um emprego, alguma coisa, um aumento de salário, algum benefício, mas é melhor se humilhar na presença do Senhor, orar e pedir para Ele. Quando você for fazer as suas demandas pessoais, já está quase 99% arrumado. Por quê? Porque Deus vai na frente. Então essa humilhação é com o Senhor, humilhar perante Ele, falar dos nossos problemas, contar para Ele o que está acontecendo na nossa vida, o que precisa arrumar, o que precisa ajeitar. Senhor, Tu está vendo. Olha, Senhor, e se humilhar mesmo, rasgar o coração, abrir o coração, né? No Velho Testamento a gente vê muito isso, que quando o Davi, profetas aí e outros, quando eles se humilhavam na presença do Senhor, eles rasgavam suas vestes como um ato de humilhação, né? Então é como se nós rasgássemos o nosso coração hoje, para nos humilharmos perante o Senhor, contar a Ele tudo que se passa conosco. Entrar também nesse relacionamento de adoração, de agradecimento, de adorar o Senhor. Senhor, Tu é muito bom, né? Como nós começamos a falar aqui no início da reunião. Senhor, Tu é maravilhoso, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor traz-nos até aqui, amanhã nos leva para outro lugar, estamos com saúde, estamos saudáveis, a nossa família é uma bênção. Então, adorarmos a Ele por isso, porque é Ele quem nos dá tudo isso. Confissão de alguma coisa que precise ser tratada, de algum erro, de alguma falha, confessar para Ele: Senhor, Tu está vendo, foi algo que aconteceu na minha vida, mas eu te coloco perante o Teu altar, me perdoa, não deixa mais que eu faça isso, que eu pegue, que eu erre, fui grosseiro no meu trabalho, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, né? Confessar perante Deus as nossas falhas e ouvir a Ele e entrar na presença dEle. Muitas vezes nós só oramos: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, olha, Senhor, Tu sabe, Senhor, tal. E aí, amém, levanta e vai embora, vai trabalhar e tudo. Qual foi o tempo que você deu para Deus falar contigo? Então, num momento desse de relacionamento,
se é relacionamento, tem que ter uma comunicação. E esta comunicação é a gente orar, falar e tudo, mas dá um tempo também para o Senhor falar, se quietar, ou folhear a Bíblia, ou ler algum texto, né? Que aí o Espírito Santo vai te levar para um texto específico na palavra. Aí Deus vai falar diretamente contigo. Já não aconteceu isso com vocês? Né? Às vezes está muito preocupado com alguma coisa, e de repente pega a Bíblia e começa a folhear, né, Senhor, dá uma palavra, como eu fiz ainda há pouco, antes da abertura desta reunião, e Deus me levou a falar sobre ceifeiro, que somos nós, que somos trabalhadores. E numa Bíblia de tantas palavras e tantos livros, mas Deus leva ali aonde Ele quer falar conosco. Então, é um momento também de você ouvir a Deus. Também, você pode ouvir a Deus calado, quieto, esperando. Senhor, fala comigo. Eu te mostrei, eu me confessei para ti, eu falei meus problemas, mas fala na minha mente, no meu coração, e fica quieto. Alguns minutos, algum tempo, o tempo que você tiver. E Deus, Ele fala na tua mente, Ele fala no teu coração. Você vai sentir a presença dEle. Que aquele pensamento que brotou ali não é teu. Aquele pensamento que brotou com uma solução na tua mente é do próprio Deus. Quando a gente pede alguma coisa que parece insolúvel e vai, Senhor, olha, tu tá vendo, não tem jeito, não tem como e tudo. Aí você para de orar e fica, Senhor, me ajuda. Aí de repente brota um pensamento na tua mente assim, Márcio, tu já fizeste assim? Aquele pensamento é Deus que põe na tua mente. É Ele falando através da nossa mente. Então tem muitas formas que o Senhor fala conosco. E às vezes a gente fica vendo algumas pessoas falando assim, poxa, Deus não fala comigo. Deus não... Eu oro, o Senhor não responde, tudo. Mas o que é isso? Não é porque Deus não quer falar. É porque não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Ele e não está sabendo, Ele está falando e Ele não está ouvindo ou não está entendendo o que Deus está falando. Então nossa oração é, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a minha mente para Ti, bloqueia a minha mente para as coisas do inimigo. Eu oro assim também. Senhor, bloqueia a minha mente para as coisas do inimigo, aquilo que não venha de Ti, porque tem coisas que vêm para entrar na nossa mente, minar, para fazer a gente entrar em depressão, em problemas que a gente acha que não tem solução, mas a gente pode pedir o bloqueio. Senhor, bloqueia minha mente, abre para Ti, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Aí a gente autoriza, nós damos legalidade para Deus, para Ele agir na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. O encontro matinal de Jesus com seu Pai era o sustento e renovação. Jesus se mantinha em constante relacionamento com o Pai durante todo o dia. Então ele fazia esses momentos que a gente vê na Bíblia, de diários, de ir subir o monte, chamar Tiago, Pedro, João, não levava todos, levava 3, e ficava ali naquele monte, ficava naquele lugar reservado, orando e tudo. Mas a gente vê também que ele continuava dando graças. Em cada momento que ele chegava e fazia um milagre, ele dizia assim, Pai, te dou graças por tudo que está fazendo e tal. Então a gente via que ele, além daqueles momentos pessoais que ele tinha, ao longo do dia ele buscava ainda o relacionamento com Deus. Então o poder, a força, a graça, a unção e sabedoria para supervisionar, para nós fazermos essa função de supervisor de célula, vem do amor transbordante de Deus. A única coisa que o supervisor tem para dar é aquilo que Deus já lhe deu. Então, como eu falei no início, nós só vamos poder dar alguma coisa para as pessoas, de uma palavra, um conselho para um líder, aconselhar um casal, conversar com alguém, se Deus antes nos der. Porque senão, nós vamos falar de nós mesmos. E de nós mesmos, a gente não tem muito o que acrescentar. Então, tudo que nós precisamos para fazer um bom trabalho de supervisão, e assim como nós falamos na primeira aula, que o trabalho de supervisão é um trabalho essencial nas células missionárias, porque é um trabalho de discipulado, do líder de célula, de acompanhamento, de ver o funcionamento. Então, esse trabalho é um trabalho essencial. Que se não tivesse a pessoa do supervisor,
não tem como multiplicar célula, não tem como crescer, porque o líder ele vai ficar isolado em relação à igreja, à liderança. Então o supervisor ele é a ponte para facilitar esse trabalho. O devocional é o tempo de recarregar e ser renovado, a fim de renovar outros, buscar o alimento diário na palavra. Então é necessário esse tempo e esse devocional para ter o relacionamento com Deus. O TSD que nós falamos no início, que é o tempo sozinho com Deus, ajuda o supervisor a andar com Deus. A vida espiritual não é algo que acrescentamos à nossa vida já tão ocupada. Você diz assim, olha, você tem que ter um tempo com Deus, tu tem que cuidar da tua vida espiritual. Aí você vê isso como um peso, diz assim, poxa, mas agora eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho as coisas de casa para resolver. Aí agora eu ainda tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu ainda tenho que cuidar, ter um tempo sozinho com Deus. Essa não é mais uma atribuição, essa é a principal atribuição nossa. Não é mais uma, é a atribuição. Porque se você tiver essa bem claro na sua vida e estiver fazendo e praticando, as outras coisas todas vão ficar mais fáceis, vão ficar mais tranquilas. Por quê? Porque Deus vai estar contigo. Ele vai te dar autoridade no tempo certo, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai colocar palavras na tua boca, Ele vai facilitar a nossa vida. Então, isso que nós estamos falando hoje é uma necessidade para todos nós, para mim e para vocês. É uma necessidade de sobrevivência para a nossa vida eterna. Sem essa vida espiritual, sem esse tempo com Deus, sem esse relacionamento com Deus, nós podemos perder a nossa vida eterna. Nós podemos perder a nossa salvação. Por isso que ela é necessária. Estamos falando de nos esforçarmos, pagarmos o preço para fazermos com excelência o que o Senhor nos confiou. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas Eduardo, trabalhar na liderança tem um preço, né? E tal. Tem. Ninguém falou que era de graça, que tu tinha que, não, é tudo tranquilo e tal, vou lá, tiro alguns minutos e tudo. Tem um preço, né? Mas te esforça. Paga esse preço, porque uma coisa é certa, Deus não vai ficar devendo para nós em nada. Não vai ficar devendo. Tudo que nós fizermos de investimento, porque não é gasto, é investimento de tempo, igual nós estamos tirando hoje. Um tempo para estarmos aqui aprendendo, nos capacitando e tudo. Não pense que esse tempo vai faltar. Porque Deus ele vai dar outros tempos de qualidade em casa, com a família, com os filhos. De algum jeito, Ele vai compensar esse teu tempo de hoje. Qualquer tempo que você tirar com Deus, de visitar uma célula, de fazer a obra, de fazer isso, fazer aquilo, Deus não vai deixar de graça. Você nunca vai poder chegar com Deus e dizer assim, Deus, eu fiz tanta coisa por ti, tu não fizeste nada por mim. Isso nunca vai acontecer. Porque Deus ele é Senhor de tudo, do nosso tempo, da nossa família, do nosso dinheiro, de tudo. Então nunca vai chegar numa situação de você confrontar Deus. Poxa, Deus, eu dei o meu tempo, eu dei a minha juventude, eu investi contigo e agora estou velho. Pelo contrário. O salmista, Davi, falou assim, fui moço e agora sou velho, né? Então ele colocou como se ele tivesse bastante experiência de vida. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então não tem essa, né? Aquela pessoa dedicada, justa, obediente a Deus, nunca vai mendigar o pão, nunca vai faltar. Porque Deus sempre vai estar junto, sempre vai estar abrindo uma porta de emprego, curando, tratando, é sempre assim. Você sempre vai ter, se já tem, como a maioria que eu conheço tem, já tem um testemunho, né, de bênção. Cada um de nós já temos algum testemunho de bênção, mas Deus ainda quer mais de nós. Nós vamos ter muitos testemunhos ainda para contar. Diga amém. Amém.
Porque quando você diz amém, você está concordando com aquilo que nós estamos falando. E a palavra diz que aquilo que nós concordamos aqui na terra, o Senhor concorda lá no céu. Amém. Glória a Deus. Eu recebo também esta palavra. Então, tudo que nós fizermos, o Senhor ele vai compensar. Não que nós busquemos essa compensação. Dizer, agora eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou fazer isso para Ele me fazer isso. Não é essa a questão. Nós fazemos o trabalho, fazemos o que fazemos, primeiramente pela gratidão da nossa vida. Porque nós sabemos de onde Deus nos trouxe, de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou. Então, só isso é um motivo para fazermos o que fazemos ou fazermos muito mais do que aquilo que Ele pede para a gente fazer. Como uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Pode pensar naquilo que Deus já proporcionou na tua vida. Investir tempo com Deus é estar em comunhão em um tempo específico e continuar esta comunhão ao longo do dia. Então não é só, vou tirar 15 minutos, vou orar, vou ler a Bíblia, leio um texto, medito, tiro ali 15 minutos, aí o amém, glória a Deus, graças a Deus. Guarda a Bíblia, vou para o trabalho agora porque eu já estou coberto pela presença de Deus e não preciso mais. Aí é só amanhã nesse mesmo horário, né? Não é isso. É um tempo de qualidade que você vai tirar, mas que você vai continuar esta comunhão com Deus ao longo do dia. A Bíblia diz, ore incessantemente. Nós devemos orar incessantemente. O que quer dizer isso? Será que toda vez nós vamos fazer, como algumas religiões têm, né? Andar com tapete, colocar no meio da rua, orar? Não é necessário, mas nós podemos fazer a nossa momento de oração em espírito, no nosso trabalho, no momento do almoço, no momento em que nós estejamos dentro do ônibus, dentro do carro, está numa fila para pagar uma conta, está em algum lugar que não tenha uma atividade, tira esse tempo com Deus, na tua mente ali, Senhor, estou usando esse tempo aqui contigo. E começar a falar com Deus, começar a falar com Ele em pensamento, colocar tuas posições, aquilo que precisa ser cuidado. Isso é manter a comunhão com Deus ao longo do dia, até a hora que a gente vai dormir. O tempo sozinho com Deus renova e dá poder ao supervisor, poder para andar no Espírito pelo restante do dia. Você vai notar uma nova sensibilidade à sua presença em suas atividades diárias. Então, esse tempo com Deus, nós vamos praticar mais do que a gente está praticando hoje. Mas eu quero que a gente faça isso de uma forma mesmo habitual, que vire um hábito na nossa vida. Então, queridos, vocês viram aí o nosso programa, uma aula com os supervisores de células, treinamento que nós estamos fazendo para líderes, que tem como tema supervisor eficaz. E hoje nós estivemos na nossa segunda aula, que foi trabalhando sobre a questão do TSD, Tempo Sozinho com Deus. Então foi uma bênção onde nós pudemos explicar um pouco mais daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para fortalecer as nossas vidas, a vida de cada supervisor. Então foi uma bênção e também aproveitamos para lhe convidar para estar conosco ali, conhecendo esse trabalho em células, ali no Templo Central, na Assembleia de Deus. E nós temos encontro de célula todas as quintas-feiras, às 19h30, e temos também o nosso culto da família, na sexta-feira, às 19h30. Então você é o nosso convidado para estar ali conosco, leva a tua família, você será bem recebido lá. Você também quiser assistir os outros testemunhos, outros programas, você pode acessar o link do YouTube que aparece no seu vídeo e você acessar os outros testemunhos que já passaram na Rede Boas Novas. Também precisamos do seu apoio, da sua ajuda para que esse programa continue. Então, se você desejar ofertar, entre em contato conosco para que esse trabalho não pare, essa obra continue. Amém? E até o próximo programa.